Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Sim, espero realmente que sim. Professora Ana Flávia, mais uma vez estamos aqui com as nossas videoaulas de geografia, mais um conteúdo. Estão preparados para a nossa aula? Sim? Já tomaram café? Já passaram água no rosto, escovaram os dentes, levantaram da cama? Ainda estão se espreguiçando? Bora lá, bora acordar, bora, meu povo, prestar atenção para a nossa aula de hoje. Bora, todos dispostos? Posso começar? Sim? Vamos lá. Então, iniciando nosso conteúdo, podemos perceber que as bacias hidrográficas, elas também podem ser chamadas de bacia de drenagem, ou seja, o nome modifica, mas as características vão ser sempre as mesmas. Isso quer dizer que elas estão associadas à captação de água da chuva, que escoa pela chamada de rede de drenagem, que é a rede hidrográfica. Então, é a forma que a água escoa, a água que vem da chuva, para um determinado curso. Esse curso pode estar relacionado com riachos, córregos, ribeirões, rios, os seus afluentes ou subafluentes. Uma bacia hidrográfica corresponde a uma área drenada por um rio e seus afluentes, ou seja, é um rio principal e ela pode, no percurso da sua água, desaguar em afluentes, rios menores ou até mesmo lagos. Importante destacar para vocês que existem dois aspectos com relação às bacias hidrográficas. Que aspectos são esses? Ou seja, que vai definir o tipo de relevo e a hidrografia. Mais uma vez, o que é hidrografia? São as captações da água naquele determinado território. De certa forma, encontramos dentro do território nacional 12 regiões hidrográficas, onde 8 são consideradas as principais. Quais são essas? Vou marcar aqui para vocês no mapa algumas em destaque. Por exemplo, nós temos a Bacia Hidrográfica Amazônica, a Bacia Hidrográfica do Paraná, a Bacia Hidrográfica do Paraguai, a bacia hidrográfica do São Francisco, que é considerada uma das mais importantes, principalmente para a região Nordeste. Nós temos também a bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia. Então, dentro da nossa aula, no decorrer da nossa explicação na aula de hoje e na nossa próxima, vamos entender cada uma dessas bacias. Lembrando que iremos estudar as 8, que são consideradas as principais. E vamos iniciar pela bacia amazônica. Ela é considerada a maior do país e do mundo. Por quê? Porque além do seu território hidrográfico estar localizado dentro do Brasil, ainda corresponde a outros países que fazem fronteira com o Brasil dentro da América do Sul. Então, ela tem uma extensão territorial com relação à sua bacia. Ela recebe esse nome posto que o rio mais importante de abastecimento é o rio Amazonas, que nasce nos Andes peruanos. Aí vem um ponto de informação para vocês. Por mais que ela esteja localizada a grande parte do seu território dentro do Brasil, e como já falei, faz fronteira com os países vizinhos e podemos encontrar lá, a sua nascente não é no nosso território, ela nasce no país do Peru, que é um país correspondente à América do Sul e fronteira com o nosso país, com o Brasil. Ele é originado pela confluência do rio Solimões e Rio Negro, que essa confluência é o encontro, é a modificação. Então, as águas se misturam e elas sofrem essas modificações. E observando o mapa, vocês podem perceber o tamanho da extensão dessa bacia. Como eu falei para vocês, ela compreende grande parte dentro do território brasileiro, mas também pega alguns países que fazem fronteira com o Brasil. Por exemplo, nós temos aqui na parte verde, estou marcando para vocês, é o território dentro do Brasil. Então, ela compreende dentro da região norte do nosso país. Faz fronteira com países vizinhos. Que países são esses? Nós temos, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. Então, são países que fazem fronteira com o Brasil e que a gente encontra também parte da
bacia hidrográfica amazônica, porque ela está localizada dentro da floresta amazônica. A bacia corresponde a 42% no território só do Brasil. Além do Brasil, ela abrange outros países da América Latina, que são os que correspondem à América do Sul: Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana e Suriname. Está localizada em grande parte do norte do Brasil, ou seja, na nossa região norte, e é uma porção na parte centro-oeste. Por quê? Porque ela pega aqui, ó, um pedaço do estado do Mato Grosso. Por ser a maior bacia hidrográfica do Brasil e do mundo, a bacia amazônica possui grande importância ambiental, uma vez que detém uma das maiores quantidades de água doce do planeta. Isso significa que ela é de tão grande proporção que a preocupação ambiental dela faz com que outros países também tenham uma preocupação em ajudar a controlar a questão da poluição das águas e a questão da floresta amazônica, que pode prejudicar a bacia hidrográfica. Dentro da bacia hidrográfica, nós temos a navegação do rio, que é feita por barcos de pequeno, médio e grande porte, principalmente na região norte do Brasil. É considerado uma atividade econômica essencial da região o transporte de produtos agrícolas. Por exemplo, fator que auxilia na vida das diversas populações ribeirinhas que lá vivem, lembrando que dentro desse processo existe a atividade extrativista animal, que é a pesca. Dessa forma, também as hidrovias correspondem ao meio de transporte mais importante de deslocamento e comunicação entre as cidades da região. Por conta da quantidade de água, por conta da quantidade de rios, essa área, o seu transporte acaba sendo através da hidrografia, ou seja, através de meios de transporte com barcos de pequeno, médio e grande porte. A região amazônica apresenta um plano com relação ao clima equatorial. Por quê? Uma vez que ele está próximo da linha do Equador, conteúdo que já estudamos, ou seja, ele fica mais quente, apresenta elevadas temperaturas, temperatura alta, e um alto índice pluviométrico, de forma que apresenta chuvas em quase todos os meses do ano. Apesar de estar próximo da linha do Equador e ter uma temperatura muito elevada, a chuva ela ocorre com muita frequência nessa área. Por isso que a sua terra, o seu solo, ele é considerado úmido. De tal maneira, os rios possuem dois períodos. Quais são esses? Um de cheia e o outro menor, que é o chamado de seca, a estiagem. E agora viemos conhecer a segunda bacia, a Tocantins-Araguaia. É uma das bacias hidrográficas do nosso território brasileiro. Ela recebe esse nome porque as suas águas são abastecidas pelo rio Tocantins e pelo rio Araguaia, ou seja, dois rios fazem parte no desenvolvimento da bacia hidrográfica. Se levarmos em conta, ela está inserida somente no território brasileiro, diferente da Amazônica, que além do Brasil, encontramos também em outros países que fazem fronteira com o nosso país, que são vizinhos. Mas a Tocantins-Araguaia é localizada totalmente dentro do território brasileiro. É considerada a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira. Lembrando a vocês, a Amazônica ela é considerada a maior bacia do mundo e a Tocantins-Araguaia é a maior bacia totalmente brasileira, ou seja, ela está apenas dentro do nosso território. Essa bacia ela compreende aos estados do Pará e o estado do Tocantins, ou seja, inicia aqui na região norte com o estado do Pará e chegando até o final, passando aqui por todo o estado do Tocantins. Na região centro-oeste, está localizado nos estados de Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal. Então, pega aqui, ó, parte do estado de Mato Grosso, parte do estado de Goiás e Distrito Federal. Isso significa que a bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia, ela está localizada parte na região norte, parte na região centro-oeste e parte na região nordeste, no estado do Maranhão. Tá aqui ela, ó. Parte da região
Nordeste. Então, é uma bacia que você encontra em 3 regiões do Brasil. Além disso, ela é considerada um importante meio de comunicação e transporte para as populações que vivem nas redondezas da bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia. É uma região altamente explorada com extrativismo mineral. Quais são os tipos? Ferro, manganês, cobre, ouro, níquel, entre outros, além da expansão da atividade agropecuária. Lembrando a vocês que quando a gente fala de agropecuária, estamos se referindo à agricultura e pecuária sendo praticado no mesmo espaço. A bacia Tocantins-Araguaia vem sofrendo com o desmatamento exatamente pela questão da extração da madeira. Tem também a caça e a pesca predatória. O que é essa pesca? É aquela que não tem autorização para acontecer, é uma pesca ilegal. O assoreamento dos rios e a poluição das águas, principalmente por produtos químicos utilizados na extração desses minérios. Agora vamos observar as características da bacia do rio Parnaíba, a nossa terceira em estudo. É uma das bacias totalmente situadas na região nordeste do Brasil. Isso significa que está dentro do território nacional. Recebe esse nome uma vez que o rio mais importante dele é o rio Parnaíba, chamado popularmente como Velho Monge. O rio Parnaíba é um dos principais e maiores da região nordeste. Ele nasce na Chapada das Mangabeiras, localizado na parte sul do estado do Piauí, e está dividido em 3 trechos, que são o Alto Parnaíba, o Médio Parnaíba e o Baixo Parnaíba. São pontos estratégicos para a utilização dessa bacia hidrográfica. Temos também a Bacia do São Francisco, que é considerada uma das bacias mais importantes do nosso país, principalmente na região Nordeste. Ela é uma das mais importantes hidrográficas porque consegue abastecer parte da região Nordeste e parte da região Sudeste, que vamos observar. Ela está localizada em 3 regiões do Brasil, quais são? Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. E recebe esse nome porque o seu principal rio é o São Francisco. Ela é totalmente brasileira e ocupa uma área de 640 mil quilômetros quadrados, que corresponde quase 8% do território nacional. Essa bacia ela abrange os estados de Minas Gerais, que é onde ocorre a sua nascente, que vamos já observar, no estado de Goiás, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Distrito Federal. O Rio São Francisco, popularmente, ou seja, ele é conhecido principalmente na região Nordeste como Velho Chico. É considerado um rio de planalto, pois ele nasce na Serra da Canastra, que fica no estado de Minas Gerais, e escoa no sentido sul-norte do país, atravessando o sertão nordestino. A região mais seca do Brasil e deságua no Oceano Atlântico. Então, o Rio São Francisco, com relação à sua bacia hidrográfica, nasce no estado de Minas Gerais. Ele sobe com destino à região nordeste do Brasil, corta alguns estados, o seu sertão, ou seja, o sertão nordestino, e deságua no Oceano Atlântico. Além disso, o Rio São Francisco, ou o Velho Chico, como é conhecido, ele é considerado um rio perene. O que é isso? É um rio que não seca. É um rio que as suas águas podem ajudar no abastecimento de rios menores, que são rios temporários, que por falta da chuva, principalmente no sertão nordestino, podem secar. Por isso que, durante vários anos, se teve o processo da construção, da transposição do Rio São Francisco. Transposição essa que ajuda no desenvolvimento econômico, ajuda a população na sua sobrevivência e no processo tanto de irrigação, de abastecimento de água para o sertão nordestino. A caatinga é a vegetação predominante na bacia do Rio São Francisco e ela abrange também os biomas, ou seja, a vegetação do Cerrado e Mata Atlântica. Por quê? Porque o Rio São Francisco, ele corta 3 regiões do Brasil. A Nordeste, que nós temos a Caatinga, como sua vegetação predominante.
o cerrado que corta a região centro-oeste. Então, o Rio São Francisco, cortando a região centro-oeste, tem o cerrado, a vegetação como sua característica, e a Mata Atlântica que você encontra na região sudeste. Então, são 3 tipos de vegetações que fazem parte da bacia hidrográfica. Além de apresentar 3 tipos de climas, o úmido, o árido e o semiárido, cada um relacionado com um tipo de característica de cada região. Semiárido nós temos Nordeste, úmido nós temos Sudeste e o árido nós temos Centro-Oeste. E chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado do assunto. Sim, espero mesmo. Compreendido. Qualquer dúvida que surgirem, podem tirar no Class. Estarei lá à disposição de vocês. Vamos ficando por aqui. Até a nossa próxima aula e tchau!